Olá, amigo internauta, bem-vindo ao nosso canal no YouTube. Berglino dessa vez do lado de fora, aproveitando que está nevando um pouco para falar exatamente de frio. Para você que não está entendendo nada, hoje a gente está exatamente aqui na primavera. E estando na primavera, como até ontem, deveria estar tudo derretendo. Obviamente, vocês estão vendo, a temperatura mudou e está nevando. Então, se você se pergunta, neva na primavera? Sim, neva na primavera. Mas hoje eu estou aqui para falar para vocês do frio de uma forma diferente. Especialmente porque esse caminhão vai passar agora aqui e vai me dar um banho de neve. Escapei. Então, toda vez que a gente chega numa discussão sobre frio, tem sempre duas correntes. Ah, eu tenho medo do frio. Então, aqui vai a primeira dica. O frio é ruim? É. O frio é ruim. Você precisa ter medo do frio? De jeito nenhum. Você não precisa ter medo do frio. Esse é um debate que a gente escuta da galera na maioria das vezes quando a gente está por aqui. O pessoal fala assim, que nunca que eu gosto de que eu vou para o Canadá porque é um lugar muito frio. Mas você tem que entender que a gente tem ótimos mecanismos para se defender desse frio. Tá bom? Então é uma coisa bem simples. Se você está bem aquecido, se você está com tudo certo, se protege do frio e combate da maneira certa, você não vai passar frio. Só para dar uma ideia para vocês, deve estar fazendo agora uns -2, -4, talvez por aí. E eu estou aqui tranquilo, gravando esse vídeo para vocês. Então você não tem que se preocupar com o frio. Você tem que se preocupar em ser atento a ele. Outra coisa que é interessante a gente comentar é que se você pega uma temperatura do tipo -5, -5 é frio? Depende. É até engraçado dizer isso, mas realmente depende. -5, quando você está em 15, 20 graus e vai caindo para 10, depois cai para 5, para 0, para -5, o fato de estar resfriando faz com que -5 seja realmente frio. Mas a gente estava em -20 e agora está -5. Para mim, tá quente pra caramba. É impressionante. A gente diz assim, opa, graças a Deus a temperatura está subindo. Então você tem que mudar um pouco a sua ideia em relação ao frio. Lembra daquela história do paradigma? É bem isso. Você tem que mudar a sua forma de encarar o frio. Você tem que mudar o seu jeito de pensar. Então, como é que a gente lida com o frio? Se você prestar bem atenção, todo lugar que a gente vai é aquecido. Dentro de casa é aquecido, na escola é aquecido, no trabalho é aquecido, dentro do ônibus é aquecido, dentro do seu carro é aquecido. A única hora que você passa realmente frio, a única hora que você realmente não tem aquecimento, é como você está aqui agora, como eu estou, do lado de fora. Se você está do lado de fora, realmente você vai ter que conviver com o frio. E é aí que você vai aproveitar para se aquecer direitinho e fazer a coisa direita. A gente gravou um programa falando do frio e das preparações. O link eu vou colocar aqui, a descrição aqui embaixo desse vídeo. Você vai poder ver um pouquinho de como é que as coisas funcionam. Aqui era para ter uma calçada. Então, o que você tem que saber é, quando você vai para o lado de fora, você se aquece. No nosso podcast a gente falou de casaco, de luva, de touca, de cachecol, de tudo que você precisa usar quando você está do lado de fora. Dá uma olhada lá e você vai ver exatamente como é que tudo isso funciona. Então vamos falar um pouco de temperatura. O que eles aconselham para a gente é você manter a sua temperatura ambiente, onde quer que você esteja, geralmente na casa dos 19 a 22 graus. Isso para você poder evitar o choque térmico lá de fora. Obviamente, se você estava como eu, no Ceará, e vivia a 35, 40 graus, você vai achar 22 no começo um pouquinho mais frio.
Tem gente que dentro de casa utiliza um casaquinho, uma blusa de manga comprida, alguma coisa, mas eu te garanto, isso passa com o tempo. Só para dar uma ideia para vocês, os meus filhos hoje, quando a casa está 22 graus, eles ficam só de short, sem camisa, sem meia, sem nada, de tão acostumado que eles estão. Outra coisa interessante a falar do frio é que você não pode deixar o frio te abater. Sempre que a temperatura começa a cair, a tendência das pessoas é se manter recluso em casa. Isso é ruim. O Canadá é um país de gelo, se eu posso dizer assim. É um país onde você tem inúmeras atividades de inverno. Então você tem o esqui, você tem o snowboard, você tem o esqui de fundo, o esqui de montanha, você tem a raquete, você pode passear, você tem a patinação. É cheio de pistas de patinação públicas de graça, onde você pode sair para patinar. Tudo você pode fazer aqui no frio. Então, para que você vai ficar preso dentro da sua casa? Quanto mais você sai, mais seu corpo se acostuma. É óbvio que no primeiro ano tudo é mais complicado. Você está ali naquele meio e você nem sabe como lidar com as coisas. Mas à medida que você vai aprendendo, isso vai desaparecendo. Então realmente, desencuca da tua cabeça, tá? Não fica pensando no frio. Não fica pensando que o frio te faz medo. Na verdade, isso não faz diferença nenhuma. É chato, mas eu acho que tem muitas coisas mais chatas no mundo do que simplesmente você estar se preocupando com o frio. Se você quer saber do frio, tem um fator super importante que você tem que aprender, que é o fator umidade. Às vezes o termômetro mostra -5 e você está com a sensação de -15, -20. Isso porque a umidade está elevada e por um fator extremamente importante e perturbador, se eu posso falar assim, que é o vento. Às vezes você sai, está escrito que está -5, a sensação está -15 e você sai e não sente praticamente nada. Você não sente a sensação do -15. Mas na hora que o vento bate em você, na hora que está ventando bastante, aí você sente realmente que a temperatura está ao -15 e é onde você acaba tendo aquela sensação de frio mais intensa, porque o vento ele faz com que a impressão que você tem é que o frio está exatamente em cima de você. Mas Berglind, como é que você sabe que você está num dia frio? 2 dicas para você. A primeira delas é: quando você vê aquele céu de praia, aquele céu azul, sem nuvem, sem nada, aquele dia mais lindo do mundo em pleno meio do inverno, pode ter certeza que é um dia frio. E é um dia bem frio. E aí vem a segunda dica. Para você verificar isso, o que você tem de fazer é simplesmente olhar o canal de meteorologia. Aliás, canais. Existem inúmeros canais de meteorologia, tanto canais americanos quanto canais canadenses. É bem simples. Você entra no canal, você coloca o mapa da sua cidade e aí você tem a previsão de meteorologia para os próximos 14 dias. Então você tem a temperatura de hoje, a de hoje de manhã, a de hoje de tarde, a de hoje à noite, a de amanhã de manhã e todas as seguintes. Isso é importante porque às vezes você vai sair de casa de manhã e vai estar fazendo -5 e depois você vai voltar em casa à noite e vai estar fazendo -20. E se você não está preparado para o -20, você vai sair de casa sem frio, mas você vai voltar num frio enorme. Então você tem que pensar em estar sempre ligado na meteorologia. Isso acontece também, só atravessar a rua, isso acontece também no verão, na primavera e no outono. As mudanças de temperatura são todas anunciadas no canal de meteorologia e você consegue saber bem direitinho
se você vai passar frio ou se você não vai passar frio. Então, só para você ver como muda, quando eu saí, o sol estava escondido e estava a neve mais forte. Agora a neve praticamente parou e é o solzão aqui em cima e eu estou começando a suar e a sentir calor. Isso realmente acontece. A gente tem atividades aqui de inverno que são, por exemplo, de ir nos parques de inverno para brincar. Você sabe que igual aqueles parques aquáticos que tem nas cidades praianas, a gente tem eles aqui também. Funcionam como água no verão e funcionam como pista de patinação, de escorregar, de tobogã, do que você quiser durante o inverno. Então é bem interessante que você sai para brincar. E normalmente eles falam que a temperatura ideal para você fazer isso é quando está fazendo mais ou menos -5, -8, -10. E por incrível que pareça, eu digo a você, a gente passa um dia inteiro, das 10 da manhã às 9 da noite, do lado de fora, a -10, e você sua. Você sente calor. É comum você ver o pessoal com o casaco aberto para deixar o corpo resfriar um pouco de tanto calor que você sente. Porque a atividade com o casaco bem preparado, você acaba o corpo esquentando e você sentindo calor. Então, esse foi o Momento Lindo de número 8. Eu espero que esse bate-papo sobre o frio tenha sido útil e sirva para te mostrar que você não precisa ter medo e se preocupar com o frio, apenas se adaptar a ele, preparar aquele que a gente falava de mindset. Se você gostou do vídeo, clique aqui no gostar, não se esqueça de dar um like, de se inscrever no nosso canal no YouTube, de consultar a gente no nosso site podedeixar.com, de encontrar a gente em todas as mídias sociais. E nesse vídeo eu queria falar para vocês que a temperatura não é igual no Canadá inteiro. Existem cidades que... Peraí. Eu vou atravessar a rua e vou pro lado de lá. Eu, por exemplo, estou suando aqui agora dentro desse casaco, andando e fazendo isso aqui. É brincadeira. E você sai e não sente praticamente nada. Não vai fazer aquela piada de não estou sentindo nada. Então é bem isso. De encontrar a gente em todas as mídias sociais.